Bom dia, irmãos. Estamos dando início à nossa aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando os profetas menores e, dando sequência ao nosso curso, ao nosso estudo, estaremos falando hoje sobre o profeta Obadias. Vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. Santo e eterno Deus que estás nos céus, nós agradecemos, Senhor Deus, a nossa presença aqui, a nossa aula da Escola Dominical. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os alunos, a todos aqueles que assistem esta aula, que o Senhor nos abençoe e nos dê a Tua iluminação pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra e para que possamos aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, fica com a Tua Igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje, então, dando sequência a este estudo sobre os profetas, vendo os profetas menores, e vamos estudar hoje o profeta Obadias. Nós vimos na semana passada o estudo sobre Sofonias, e dando sequência a estes profetas, que são aqueles livros menores da Bíblia, chegamos hoje a Obadias. Obadias tem apenas um único capítulo, é um dos menores livros do Velho Testamento. São 21 versículos deste único capítulo deste livro. Este capítulo ele pode ser dividido em duas partes. Do início, verso 2 até o verso 14, que ele fala sobre o juízo de Deus sobre o povo de Edom. E a segunda parte deste capítulo é do verso 15 até o verso 21, que fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Qual é o tema geral do livro de Obadias? Obadias tem como tema o juízo de Deus sobre um povo específico, e esse povo é o povo de Edom. Este é o tema geral deste livro, o tema do julgamento de Deus, o julgamento de Deus sobre as nações. Primeiramente, vamos ver o contexto histórico deste livro de Obadias. Nesse contexto histórico, nós vamos ver que Obadias fez a sua pregação, deu a sua mensagem na mesma época do profeta Jeremias. Era mais ou menos um pouquinho antes de começar o exílio. O exílio, quando Israel foi levado pelo império de Nabucodonosor, pelo império da Babilônia, se deu mais ou menos por volta do ano 586 a.C. Então, quando a gente faz o estudo dos profetas, a gente costuma sempre, para poder fazer a situação histórica, dividir entre os profetas que vieram antes do exílio, profetas que estavam ali na época do momento em que vai ocorrer a invasão de Judá por Nabucodonosor, que é o momento do exílio, e profetas que vieram depois do exílio. Obadias, então, faz a sua pregação na mesma época que Jerusalém, falando sobre a mesma temática. O povo será levado para o exílio caso não haja arrependimento, caso não haja da parte do povo a procura do Senhor, a procura das coisas de Deus. Era assim todo o sentido da pregação de Jeremias, e vai ser esta a profecia que vai ser dada por Obadias. Obadias concentra a sua profecia numa única nação, a nação de Edom. O porquê disto? Porque Edom era um povo que pelejava constantemente contra Judá, contra o povo de Deus. Edom era um dos povos que estava sempre mais à frente, liderava todo aquele conjunto de povos que havia ali na época, sempre procurando prejudicar a Judá, sempre procurando destruir o povo de Deus. Nós costumamos fazer uma comparação aqui entre Edom. Edom representa todos aqueles que eram os descendentes de Esaú. Lá naquela história que é contada no Gênesis, que nós já estudamos em diversas aulas aqui, em muitas aulas anteriores, havia lá a rivalidade que havia entre Jacó e Esaú.
E os descendentes de Esaú, Esaú naquela época não havia sido abençoado por Deus, é que vão dar origem a esse povo, Edom, né, os Edomitas, e Edom estava localizado ali ao sul de Israel, mais exatamente hoje ao sul da Jordânia, Jordânia que é o país da época moderna, e ali naquela região sul é onde está, onde a história considera que foi habitada por Edom. Edom era um povo, conforme a gente vai ver aqui na leitura do texto, que habitava próximo às rochas, né? Próximos àquela... era uma cidade que foi construída sobre a rocha, dentro das rochas, em cavernas, e foi feita ali grandes construções ali. Hoje, inclusive neste local, existe a cidade de Petra. A cidade de Petra, né, cidade de pedra, representa todos os descendentes, né, de Edom. É uma cidade antiga que vem já há muitos anos antes de Cristo, e a história considera que os descendentes de Edom ficaram nessa região. Cidade de Petra hoje, que inclusive é um lugar turístico e que pode ser visitada em excursões turísticas, onde todos esses dados que são narrados aqui no livro de Obadias podem ser vistos ali nesta cidade. E pela descrição do profeta, né, o profeta descreve aqui como que estavam os habitantes de Edom, né? Quem pode visitar essa cidade de Petra vai ter um sentido real daquilo que é a palavra profética, do que o profeta queria dizer. Edom sempre perseguia a Israel, a Judá. E não só Obadias, mas diversos outros profetas sempre tiveram profecias contra Edom. Profetizava-se contra todos aqueles povos porque eram povos que não seguiam a Deus, não seguiam a verdade divina. Eram povos pagãos, povos idólatras. E entre todos estes, Edom é o que procurava fazer as maiores perseguições à nação de Judá. Por isso que existe a profecia contra Edom, a gente encontra no livro de Isaías, né? Encontra também no livro de Jeremias e encontra especificamente aqui neste profeta que é Obadias. Diz lá Obadias no verso 2, né? Primeiramente no seu verso 2 e verso 3, que praticamente resume o tema central desse livro, ele diz assim: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então diz o Senhor: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então aqui é essa referência, povo que habitava lá numa cidade de pedra, né? Povo que por viver ali entre as pedras se sentia inatingível, livre de todos os seus inimigos, e este povo tinha uma soberba tão grande, daí a sua constante luta contra Judá, contra o povo de Deus. E Deus diz então nesta profecia: te fiz pequeno, és muito desprezado, porque tu não é nadas. Onde quer que tu estiveres, serás derrubado, diz o Senhor. Então ele diz na sua sequência: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Né? Então ele diz: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Então o Senhor adverte a Edom de que haverá um julgamento, haverá aí um julgamento do Senhor contra este povo pela soberba deste povo. E este sentido aqui dessa profecia de Obadias é o mesmo que fala o profeta Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 49, vai fazer um oráculo também contra Edom e vai falar quase que as mesmas coisas que fala o profeta Obadias.
Por isso que os pesquisadores aqui do Velho Testamento consideram que Obadias fez a sua pregação mais ou menos na mesma época, né? Quase que um contemporâneo de Jeremias. Se colocássemos lado a lado estes dois capítulos, o capítulo 49 de Jeremias e este primeiro capítulo de Obadias, a temática é a mesma e as palavras são quase as mesmas. O Senhor havia dado uma mensagem, a mensagem profética, e Jeremias lá em Jerusalém pregou essa mensagem, né? Advertindo e falando sobre Edom. E logo em seguida veio Obadias, que traz as mesmas coisas e que fala a mesma coisa. Quando a gente vê lá Jeremias no capítulo 49, a partir do verso 14, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então este texto de Jeremias 49, é o mesmo texto aqui que se encontra em Obadias nos versos 2 e no verso 3, todos falando desta soberba, desta atitude do reino de Edom. Quando Judá estava lá oprimido por diversos povos, com seus conflitos internos, né, com a ameaça de invasão, a invasão do Império Neobabilônico, representado por Nabucodonosor, né, tendo que concentrar os seus esforços para sobreviver diante do grande império que era o Império Neobabilônico, ainda tinha que se preocupar com outro inimigo ao sul, que era o povo de Edom, que também procurava de todas as formas atacar o povo de Deus e destruir o povo de Deus. Então este é o sentido desta palavra profética de Obadias. É um juízo de condenação, um juízo de condenação a esta nação de Edom. Mas ao mesmo tempo em que existe esse juízo de condenação a Edom, Deus quer dizer que este juízo não se aplica só àquele povo, mas que haverá também um juízo a todos os outros povos. É a segunda parte deste capítulo 1, a partir do verso 15. E Deus começa então a dizer ao seu povo, no momento do seu maior sofrimento, né, no momento em que o povo se sentia perdido, porque o povo que procurava a Deus, o povo que confiava em Deus, não conseguia entender aquilo que estava acontecendo, né? Como que ele pode ser povo de Deus e ao mesmo tempo ir para o exílio? Como que ele pode ver que outra nação iria dominar Jerusalém e dominar todo o povo de Israel, destruindo ali todas as coisas, né? Então o povo se perguntava: onde está, né, o nosso Deus? Onde está o meu Deus? Qual que é o poder de Deus, né? O que Deus, qual é o objetivo de Deus, né, por infligir este juízo tão grande sobre o povo? Então aí o profeta vai dizer, a partir da segunda parte deste capítulo, do capítulo 1, né, a partir do verso 15, que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as pessoas e sobre todos os povos, sobre todos os governos. Tudo o que acontece, acontece de acordo com o plano de Deus, com aquilo que já foi previamente traçado. Então o profeta vai ensinar ao povo que haverá um julgamento, né? Que as coisas não se concluirão ali somente naquela aflição, né? Naquele sofrimento em que o povo passava, mas que futuramente haveria um julgamento, haveria o dia do juízo de Deus e o dia do juízo do Senhor. Este julgamento se daria mais à frente, mais para o final dos tempos, e todos aqueles povos que oprimiam
todos aqueles povos que faziam o mal iriam sentir a mão do Senhor, o juízo de Deus sobre ele. E o profeta prepara então o seu povo para crer na soberania de Deus sobre toda a história, para crer no julgamento que viria. E o profeta Obadias aqui vai então explicar um conceito que é o conceito do dia do Senhor. Todos os profetas falam o dia do Senhor que virá, o dia do grande juízo, o dia do julgamento. Neste dia, transformações acontecerão na natureza, né, porque estará na iminência do Senhor julgar as nações, punir as nações pelo mal que elas estavam fazendo e que elas faziam a todos os outros povos. E Obadias diz lá no verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, ó Edom, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Somente haverá livramento, diz o profeta, no monte Sião. No monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão a sua herança. Então ele diz, ele faz até uma comparação, ele fala: a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, e a casa de Esaú será estopa, a estopa que vai se incendiar, que vai pegar fogo. Na nossa tradução aqui é usada a palavra restolho, né? Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então assim o Senhor está explicando ao povo que no meio daquele sofrimento eles serão também guardados, eles serão restaurados através desse plano que Deus tem. E aquilo que Edom fazia, que o povo de Edom fazia, ele vai pagar também, ele também será destruída como fogo. Haverá um julgamento que atingirá não só Edom, mas que atingirá também a sua nação. E o Senhor guarda a Judá por causa da sua aliança, né? Deus havia feito uma aliança que começou lá com Abraão, desde a chamada de Abraão, essa aliança de Abraão que foi renovada depois com Moisés, renovada com Davi. E Deus guarda o seu povo através da sua aliança que ele fez lá com os antepassados do profeta. Então existe, né, a mensagem teológica aqui do livro de Obadias é esta mensagem: o julgamento de Deus sobre as nações, a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Deus mostrando que a nação de Judá não está abandonada, o povo de Deus não está abandonado, mas tudo está cumprindo o seu plano e o seu objetivo. E que no final dessa história haverá o julgamento de Deus, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, ele usa lá as comparações com a natureza. Então o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua luz, as estrelas mudarão de posição no céu. Tudo isso para representar, né, o poder de Deus, o poderio de Deus no seu julgamento. Haverá o julgamento sobre todas as nações e o julgamento sobre Edom. E no meio desse julgamento, no meio dessa tribulação toda, há também a aliança de Deus. A aliança de Deus é que preserva o povo, é que preserva aqueles que são do Senhor. Tudo isso nós vemos aqui neste livro de Obadias. Obadias também, que em outras traduções, em traduções modernas, também é grafado como sendo Abidias. Obadias e Abidias, né, que tem o mesmo sentido, que significa aquele que é servo do Senhor, aquele que é servo de Javé. Este é o sentido, então, deste texto. Nós podemos, então, comparar a situação do reino de Deus, né, em Israel, diante de todos os sofrimentos, né, e diante
a iminente queda de Jerusalém. Mesmo que haja a queda de Jerusalém, mesmo que haja todos os seus sofrimentos, Deus está guardando o seu povo através da sua aliança, através do cumprimento da sua aliança. Existe a soberania divina, a aliança de Deus, o julgamento e a restauração do seu povo. Então, muitas vezes, né, é usado este livro aqui, é comentado que este livro de Obadias é um livro nacionalista, é um livro muito preocupado apenas com a história de Israel, apenas com o povo de Judá. Na realidade não é bem assim, ele não é um livro exclusivamente nacionalista, mas ele é um livro que representa o juízo específico de Deus sobre um povo, sobre o povo de Edom, né? E mesmo que Israel vá para o exílio, mesmo que o povo vá para o exílio, Deus não é impotente, Deus está no controle e da soberania de todas as coisas. Esta é a mensagem, então, deste pequeno livro, o livro de Obadias, neste capítulo 1. E nós nos perguntamos hoje, passado tanto tempo, né, desde que foi dado esta profecia, qual é a aplicação, né, deste ensino de Obadias para nós? Qual é a aplicação deste ensino, desta profecia, né? Um profeta que vem 580 anos antes de Cristo, que fala especificamente sobre uma nação, né? Nação que nem existe mais hoje, né? A gente só vê lá o sítio arqueológico, o local, a cidade que ela ficou, né? em que eles habitaram, né? Um povo que já não existe, destruído. Qual a importância de estudarmos este capítulo primeiro, este único capítulo do livro de Obadias? A importância é que nós, através deste livro, compreendemos o plano de Deus, né? Compreendemos o julgamento de Deus, através da sua soberania, através da aliança, através da restauração e da preservação do seu povo. Muitas vezes nos dias de hoje, assim como aquele povo de Judá era perseguido, a igreja hoje, a igreja de Cristo é perseguida e a igreja sofre as perseguições quando ela não pode pregar o evangelho, né? Quando os seus pastores, os seus missionários não podem levar a palavra até outros países. A igreja também sofre hoje nas mãos dos inimigos, os inimigos de Deus e os inimigos de toda a fé, de toda a fé cristã na modernidade, né? E mesmo diante disso tudo, a gente tem que voltar-se, estudar, né? Ver aqui aquilo que se passou com Obadias, né? E a igreja muitas vezes sofre a mesma coisa que sofreu o povo de Judá naquela época. E mesmo que haja o sofrimento da igreja, mesmo que a igreja muitas vezes se perca e não saiba qual é o caminho que deve seguir, ela deve, com base nesse ensino de Obadias, confiar no Senhor, que a igreja está sendo sustentada por Deus, sustentada pela aliança que foi feita em Cristo Jesus, a aliança da graça. Ele vai preservar a igreja, ele vai preservar o seu povo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E o povo de Deus então tem que cumprir a sua missão de testemunho, missão de pregação do evangelho, missão de dar um testemunho perante a humanidade, perante a sociedade, dos planos de Deus e dos projetos de Deus, né? Obadias, então, ele nos exorta também a renovar a nossa fé, a renovar a fé confiando em Deus, confiando no Senhor e continuando a missão, né? Diz então o autor que quando a igreja sofre nas mãos dos inimigos de Deus, ela pode voltar-se para a profecia de Obadias, ela pode renovar a sua fé no Deus justo que foi ali revelado. Deus se preocupa com o seu povo ali perseguido e Deus sempre está trabalhando
por ele. Assim como lá naquela época, Deus também chamava a atenção dizendo que haveria um julgamento, e julgamento sobre todas as nações seriam punidas, né, por aquilo que fizeram. No final dos tempos haverá também o grande julgamento, o julgamento de Jesus, quando Jesus voltar, o julgamento que é narrado ali, contado no livro do Apocalipse, no final de Apocalipse, capítulo 20 e 21, o julgamento do trono branco. Nesse julgamento, os maus serão separados dos bons e todas as coisas estarão com Deus, ficarão com Deus. Deus guardará o seu povo, Deus sustentará a sua igreja. Compete a nós, então, hoje estudar a palavra profética, estudar a palavra deste servo de Deus, servo de Javé, Obadias, aplicá-la em nossas vidas, né? Confiando sempre na soberania de Deus, na aliança de Deus para com a sua igreja, com o seu povo e na restauração de Deus sobre todos os povos. Que nós possamos, então, meditar neste ensino, meditar nestes 21 versículos deste capítulo 1 do livro de Obadias e aplicá-lo, então, em nossas vidas para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, então, seguir esta palavra, conhecer este texto e estudar este profeta tão importante que é o profeta Obadias. Desde já, muito obrigado por todos e tenham todos uma boa semana.